desse bairro veio da Grécia. Partenon era o nome de um templo localizado em Atenas, criado em homenagem à deusa Minerva. No entanto, o bairro porto-alegrense não expressa nenhum luxo. É popular, delimitado em grande parte pelas avenidas Ipiranga e Bento Gonçalves. Hoje, nossa equipe veio até aqui para mostrar um pouco mais a história dessa região. Partenon tem uma área de 570 hectares e faz limite com os bairros Jardim Botânico, Petrópolis, Santana, Santo Antônio, Medianeira, Glória, Vila João Pessoa, São José, Agronomia, Jardim Carvalho e Jardim do Salso. Em 20 anos a população reduziu 0,1%. Hoje são 47.460 moradores em 14.899 domicílios no bairro Partenon. O Partenon foi criado pela Lei 2022, de 7 de dezembro de 1959. Sua construção, no entanto, iniciou bem antes, ainda no século anterior. O bairro Partenon também nasce em função ao lado de uma estrada, das estradas de acesso à cidade, que era a estrada do Mato Grosso, chamava, que era um caminho para Viamão, que corresponde à Avenida Bento Gonçalves hoje. A Avenida Bento Gonçalves, depois a Agronomia, etc. Esse caminho, que hoje é o principal, é o caminho de Viamão. Se chamava Estrada do Mato Grosso e era isso, Mato Grosso mesmo, né? Uma estrada fechada e com muito mato. Em 1873, um loteador começou a vender terrenos no Morro de Santo Antônio. Hoje, o local não pertence mais ao Partenon, mas foi lá que começou o seu desenvolvimento. Nesse loteamento, que iniciado aí em 1873, se aproximou o grupo de intelectuais que tinham fundado a Sociedade Partenon Literário. Era um clube de literatos, né, e lutava muito pela abolição da escravatura. Foi um grupo abolicionista que se fundou em 1868, e cultivava as letras, publicava uma revista do Partenon Literário. E eles compraram, ou ganharam, creio que ganharam, 2 terrenos desse loteador e planejaram a construção de uma sede própria, que seria no alto do morro, imitando o Partenon de Atenas. Mas esse projeto não passou dos alicerces. Mas o nome pegou, ficou o nome de Partenon por causa desse projeto da Sociedade Partenon Literário. A réplica da obra grega não se concretizou, mas outra construção ocupou o morro. Em 1876, um coronel Arruda, ele, percebendo um pouco o progresso que vinha chegando aqui nesta região, principalmente pelo Partenon Literário, que estava aí entre a Bento e a Luiz de Camões, quando ele começou a perceber essa necessidade, ele mandou construir uma pequena capela Santo Antônio. Eu diria foi o chute inicial de uma grande obra, uma obra de evangelização. Em 1911, no dia 30 de agosto, Dom José Ponce de Leão, que era o bispo de antigamente, foi aquele que
oficializou a Igrejinha Santo Antônio como paróquia. Mas antes disso, muitos fatos aconteceram, favorecendo o crescimento do bairro. O fator mais importante foi a criação de um prado de corridas, um hipódromo, dos muitos hipódromos. O Turf foi a grande diversão de Porto Alegre em certa época. Porto Alegre chegou a ter, simultaneamente, 4 hipódromos. E um deles, um dos primeiros, foi esse do Partenon, que era o Jockey Clube Porto Alegrense, também chamado Prado Boa Vista. Ele ficava junto à Rua Boa Vista de então, que hoje é Vicente da Vontora. Bom, esse hipódromo que deu vida ao bairro, e em seguida se estabeleceu uma linha de bonde para servir o movimento dos domingos do hipódromo, se estabeleceu uma linha de bonde a que deram o nome de Partenon. Ela tinha fim de linha na esquina da Bento Gonçalves com a Luiz de Camões. Aí a linha de bonde foi estendida da Luiz de Camões até onde é hoje o São Pedro. Nesta fase, 3 fatores resumem o desenvolvimento do Partenon. A igreja a capela tinha sido iniciada mais ou menos na mesma época desse projeto do Partenon literário. Então ali nasceu uma capela no alto do morro, nasceu lá embaixo o Prado Boa Vista e depois o Hospício São Pedro. Esses 3 fatores fizeram desenvolver o bairro. O hospital ele é fundado em 1874, mas o terreno só vai ser comprado em 1879. Houve uma tentativa em 1876 de se até a pedra fundamental é benzida pelo bispo Dom Laranjeira, que foi aqui também nesta antiga estrada do Mato Grosso, que é a Bento Gonçalves. A pedra fundamental é lançada, mas de uma hora para outra o proprietário dá a volta para trás e não conclui o negócio. Então eles vão procurar esse espaço, que é um espaço afastado da cidade, que era o normal na época de colocar todas essas instituições que aglomerassem muitas pessoas, como hospital, cemitérios, presídios, longe do centro da cidade, longe da parte urbana. E aqui era um espaço que tinha 33 hectares, afastado cerca de 7 quilômetros da cidade, da parte urbana da cidade, muito próximo de água, corria aqui a leste o arroio do Chagas, atrás corria o arroio da Zen, que hoje é o Dilúvio, né? Muito mato, né? Um terreno propício a tratamento terapêutica e propício também a afastar, na verdade, do centro da cidade esse pessoal que, na verdade, não era muito bem visto, né? E, na verdade, assim, também a gente pensa que o meio era o hospício e o método era o isolamento. E assim iniciou a história do bairro, atualmente cortado pela Avenida Bento Gonçalves, que se tornou uma das principais artérias da cidade de Porto Alegre. Às margens dessa avenida se desenvolveu um amplo comércio que vai de pequenos estabelecimentos a hipermercados reconhecidos nacionalmente. Eu moro aqui nesse bairro há 34 anos, mais ou menos. Quando eu vim morar para cá, faltava praticamente tudo. O que a gente podia pontuar? Era o Hospital São Pedro, Presídio e Muri Alto. Bom, era bem menos população, né? Então, a partir de 78, 79, que foi evoluindo, né? O povo começou a vir morar nessa região, que eram áreas irregulares, começou as ocupações. Então foi mudando a nível de população e isso foi criando a necessidade de criar mais infraestrutura, né? Mais escolas, mais unidades de saúde, que nada
disso existia. Eu moro há 52 anos aqui. O bairro, ele na verdade, ele não cresceu muito enquanto bairro e ao redor da Bento Gonçalves, né? O que cresceu foi as comunidades carentes, as vilas. Cresceram muito, né? Em direção ao Morro da Polícia, ao Morro da Cruz, aí cresceu bastante. Esses moradores de longa data viram inclusive o Partenon reduzir de tamanho, isso porque novos bairros foram sendo criados apropriando-se do seu território. Onde nasceu o Partenon, hoje não é Partenon, hoje é Santo Antônio, porque o Partenon ficou só a parte baixa entre a Bento Gonçalves e a Avenida Ipiranga. Historicamente, isso aqui sempre foi chamado, né, e bairro Partenon. E é como a gente sente, bairro Partenon. Por exemplo, aqui nessa região, aqui no Campo da Tuca, se perguntarem para qualquer morador aonde ele mora, ele vai responder: eu moro no Campo da Tuca, no bairro Partenon. E, na verdade, né, que como foi dividindo e foram criando através da Câmara, foram criando outros bairros, mas não trabalhado com os moradores, eles não se sentem donos próprios dessa ideia, porque não foi discutido com os moradores as mudanças dos bairros, né? Então, não sei as pessoas mais novas que estão chegando agora nessa região que vão se incluindo, no caso, no nome desses outros bairros. Mas nós, mais antigos, moradores, é Partenon. É um orgulho dizer que a gente mora no bairro Partenon. Eu acho que teve uma não sensibilidade dos parlamentares, dos governos, enfim, que resolveram cortar o bairro Partenon. O Partenon é uma coisa antiga, belíssima, do século XIX. Iniciou próximo de hoje, o bairro Santo Antônio, que se referencia por causa da igreja. Mas, na verdade, culturalmente é o grande Partenon, que é uma agregação hoje de vários bairros legais, mas que os moradores se sentem como do Partenon. Nós aqui, quando nos reunimos para debater as questões que envolvem as comunidades, nós nos chamamos do grande Partenon. E não é para menos, Antônio chegou ao bairro pequenino e lembra até das estripulias que fazia nos bondes. Veja, ilustre passageiro, que belo tipo faceiro que você tem ao seu lado. Mas, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite. Isso estava na parede do bonde. Eu tinha 7 anos, eu olhava sempre aquilo e eu gostava de... Eu acho que eu trabalho com teatro, assim, com arte cênica, daquela vez eu me exibia tudo, e cantava, e ficava emocionado. E pegava o bonde todo dia. Mamãe dizia de manhã pra gente: quem é que vai buscar leite? Aí eu e meus irmãos disputavam para buscar o leite. Nós não queríamos buscar o leite, nós queríamos era aproveitar o motivo para entrar no bonde e ir até a Zenha buscar leite. Aí um dia, o belo tipo faceiro não ficou tão feliz porque botaram porta nos bondes. Aí ninguém mais quis buscar leite. Tem belas histórias do bairro, né? A Mata Mosquito, das festas da Igreja de São Jorge, das festas de sexta-feira santa do Morro da Polícia, né, onde ficava um formigueiro no Morro da Polícia. As tradições boas, né, que a cidade ficou muito pesada, muito não solidária, violência, sem fé. Então, o nosso bairro ele mudou um pouco, né, para pior. Mas tem uma história belíssima, né? E já
que estávamos falando da história do Partenon, vamos começar mostrando um lugar que tem tudo a ver com isso, o Hospital Psiquiátrico São Pedro. Quando inaugurado, era chamado de hospício e abrigava asilados. Foi o primeiro de Porto Alegre e o 6º do Brasil. Só perdeu essa denominação em 1925, quando passou a ser formalmente um hospital. Quem nos contou mais sobre essa história foi um dos responsáveis pelo Serviço de Memória Cultural do São Pedro, Edson Medeiros Cheuichi. O hospital data de 1884. Ele é fruto de um discurso de onde colocar os asilados, na cidade de Porto Alegre ou da província de São Pedro. É um discurso totalmente diferenciado do primeiro hospício do Brasil, que é o Dom Pedro II, Rio de Janeiro, que lá o discurso foi fundamentado na busca de um local para reabilitá-los e também de afastá-los dos hospitais gerais, bem contrário que hoje prega a reforma psiquiátrica. Aqui no Rio Grande do Sul, o discurso foi feito, foi um discurso social, né? Foi buscado pelo capital social, ou seja, aquele que busca intensificar e qualificar as relações. E no caso de São Pedro, que os nossos, no caso, asilados, futuros asilados de Porto Alegre, estavam ou na cadeia civil ou nos porões da Santa Casa. Então não tinha mais espaço ali para acolhê-los, como também o discurso falava que não era local deles estar na cadeia. Mas afinal, por que o nome São Pedro? Até no primeiro momento a gente achava que São Pedro seria porque foi inaugurado no dia 29 de junho. Mas é São Pedro porque a capitania era de São Pedro, o protetor da província era São Pedro. E aproveitaram a data de 29 de junho para inaugurar o São Pedro. Muitas das riquezas dessa instituição histórica estão guardadas no Serviço de Memória Cultural, que fica no 2º andar do hospital e foi inaugurado em 2001. O objetivo dele é realmente resguardar toda essa memória da questão psiquiátrica, não só do doente, mas também dos atores sociais, que são os funcionários do próprio Hospital Psiquiátrico São Pedro, e disponibilizar todo esse acervo à pesquisa. Porque nós temos uma documentação muito farta, embora não esteja aqui, que são os prontuários que estão no arquivo público, higienizados, organizados, e aqui temos outros grandes documentação apta à pesquisa e muito procurada. Importante instituição de saúde também fica aqui no bairro Partenon. Trata-se do Hemocentro, responsável por toda a hemorrede do estado do Rio Grande do Sul. Nosso objetivo é coletar, processar e distribuir sangue de qualidade em quantidade suficiente para abastecer os hospitais conveniados conosco, que são hoje 51. Então, nós abastecemos 100% dos leitos SUS desses hospitais. E também coordenar essa hemorrede para que ela se fortaleça cada vez mais no nosso estado. Este trabalho só pode ser executado com o apoio da população. Conforme a Organização Mundial da Saúde, os gaúchos estão um pouquinho abaixo da meta ideal de doações. Segundo a Organização Mundial da Saúde, se 3 a 4% da população doasse sangue, não faltaria sangue nos estoques. Nós não atingimos essa meta, nós devemos estar em torno de 2% de doações no estado do Rio Grande do Sul, porque nós temos muitos bancos privados também, serviços de hemoterapia privados, então esse é um dado controlado pela vigilância. Mas o Hemocentro, a hemorrede, tem conseguido aumentar bastante as doações de sangue, por isso a gente sempre está fazendo apelo para que as pessoas venham, né, e não parem de doar. Ficou com vontade de ajudar? Então aí vão as dicas de quem pode doar. As pessoas saudáveis, que têm entre 18 e 65 anos, que não tenham se colocado em situações de risco para doenças como AIDS, sífilis, chagas e hepatites B e C. Pessoas que não estejam grávidas ou amamentando, têm que possuir um documento oficial com foto, não pode ter bebido nas últimas 12 horas, a bebida alcoólica, tem que ter dormido bem e tem que estar alimentada, não deve estar em jejum. Além
Além dessas instituições de saúde, o bairro oferece também várias opções de comércio, escolas e uma universidade, a PUC. A Pontifícia Universidade Católica inaugurou seu campus na Avenida Ipiranga no final da década de 60. Hoje ocupa uma área de aproximadamente 50 hectares dentro do bairro. Lá funcionam 22 faculdades com 48 opções de cursos de graduação, mais de 70 especializações, 23 mestrados e 19 doutorados. Cerca de 5,5 hectares da área da universidade são destinados ao Parque Científico e Tecnológico, o Tecnopuc, que é o maior do gênero na América Latina. Sua missão é envolver a academia, empresas e governo em projetos inovadores que tragam desenvolvimento tecnológico, econômico e social à região, melhorando assim a qualidade de vida das comunidades. Junto ao campus central da PUC funciona o Museu de Ciências e Tecnologia, que tem o objetivo de disseminar conhecimento sobre estes temas e atuar na pesquisa sobre biodiversidade, paleontologia, arqueologia e conservação. O museu possui uma área de 10.000 metros quadrados com exposição pública permanente. No espaço, os visitantes encontram cerca de 750 equipamentos interativos. A visitação é orientada para que todos possam aprender com atividades lúdicas e estimulantes. O museu também recebe exposições temporárias. Nós temos faculdade, temos hospitais. Nós estamos agora, vamos conquistar já uma escola técnica, uma beleza para 3, 4 mil alunos. Então, na verdade, o nosso bairro, nesse sentido, ele está bem assim, né? Comparando com outras comunidades. Nós não vamos aqui ficar achar orgulhosamente que nós estamos muito bem servidos, né? Nós conhecemos a média do atendimento da população. Nesse caso, né, como eu disse, a gente tem com menos de R$10 no táxi, tu chega no hospital rapidamente. A faculdade, tu anda na Pontifícia Universidade Católica, tu vai em 15 minutos a pé, 20 minutos a pé, né? Todos os ônibus, a maioria, o acesso é 6, 7 minutos, né? A não ser que fica bem em cima do Morro da Polícia, por exemplo, daí é mais difícil. Talvez em função de sua grande área, de 570 hectares, o Partenon ainda apresenta algumas carências que são relatadas pelos moradores. Aqui no bairro, uma das grandes necessidades que nós temos, principalmente desse grau de população que evoluiu muito nos morros, ainda é a educação infantil, atendimento para as crianças e adolescentes e a escola técnica, que a gente luta muito que é uma opção para a nossa juventude após concluir o seu ensino médio, unidade de saúde 24 horas que a gente precisa aqui no Partenon, né? Então, que é importante que seja implantada uma UPA aqui na região, que a gente já está lutando para isso. Ainda em função de sua amplitude geográfica, observa-se no Partenon grandes contrastes em termos residenciais. As áreas da Intercap e da Vila Maria da Conceição são um exemplo. A primeira possui belas praças, amplas ruas pavimentadas e arborizadas, com residências em alvenaria. Já a Conceição possui casas distribuídas de acordo com as possibilidades do morro, geralmente construídas em madeira e com estrutura precária. E foi nesse morro que aconteceu um fato que se tornou praticamente uma lenda urbana. Conforme a história, em 1899, uma moça foi cruelmente degolada por seu amante, soldado da Brigada Militar, Bruno Soares Bicudo, mais conhecido na época como Soldado Brum. O fato houve. Um soldado da brigada
foi com um grupo de mulheres da vida e tal, para fazer um piquenique no morro. Lá ele brigou, matou essa mulher, degolou a mulher, que nem era Maria, tinha outro nome. Mas em torno desse sacrifício dessa mulher, dessa degola e tal, se criou todo um mito. Começou a haver... Ela foi sepultada no alto do morro, não sei porquê, mas enfim. E ali passou a ser um lugar de romaria, as pessoas iam lá fazer rezas e promessas, etc. e tal. Diz a lenda que quem rezar para Maria degolada terá sua graça alcançada. Só não pode ser pedido de um brigadiano, pois como foi morta por o infeliz corre o risco de ter seu pedido atendido ao contrário. De todas essas histórias, de todos esses lugares, o que melhor define o bairro é o seu povo e a sua